Olá pessoal, tudo bem? Após estudarmos geometria molecular, hoje estudaremos a polaridade das ligações e das moléculas. Vamos lá? O compartilhamento de elétrons na ligação covalente não ocorre da mesma maneira. Ele depende da eletronegatividade dos átomos envolvidos. Isso permite a existência de dois tipos de ligação covalente: a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. Na ligação covalente polar, um átomo mais eletronegativo se liga a outro menos eletronegativo. Os elétrons que estão sendo compartilhados tendem a ficar mais próximos do elemento mais eletronegativo, formando uma região de maior densidade eletrônica. Quando átomos com mesma eletronegatividade compartilham elétrons, esses elétrons tendem a ficar bem distribuídos, e nessa ligação não se formará uma região com maior e outra com menor densidade. Nesse caso, classificamos esse tipo de ligação como ligação covalente apolar. A polaridade das moléculas depende de sua forma geométrica e da polaridade das suas ligações, que determinará as concentrações de cargas da nuvem eletrônica em volta da molécula. É possível uma divisão em duas classes distintas: moléculas polares e moléculas apolares. Para moléculas formadas apenas por dois átomos, a polaridade da molécula condiz com a polaridade da ligação. Como podemos ver no exemplo a seguir, a ligação entre dois átomos de flúor é uma ligação covalente apolar, então temos uma molécula apolar. A ligação entre hidrogênio e flúor é uma ligação covalente polar, então temos uma molécula polar. Para as moléculas que possuem mais de dois átomos, a polaridade das moléculas dependerá do momento dipolar, ou momento dipolo, que, como já afirmamos anteriormente, depende tanto das polaridades de ligações individuais quanto da geometria da molécula. Os momentos dipolos são grandezas vetoriais, logo possuem módulo, sentido e direção, que condizem com a eletronegatividade do átomo. O dipolo total da molécula é a somatória de seus dipolos de ligação. Se essa somatória for igual a zero, teremos moléculas apolares, e se essa somatória for diferente de zero, teremos moléculas polares. Vamos ver o exemplo da molécula de CH4. A molécula de CH4, ela possui geometria tetraédrica. Os momentos dipolo das ligações, eles se anulam, o dipolo resultante da molécula é igual a zero. Por isso, essa molécula é uma molécula apolar. Vejam que a forma dos vetores, eles se cancelam. Por isso, uma molécula apolar. Outro exemplo é a molécula de CF4. Podemos ver representado o momento dipolo de cada ligação. Esses vetores se cancelam. Por isso, o dipolo resultante da molécula é igual a zero, sendo ela também uma molécula apolar. Outro exemplo é a molécula de CO2. Na molécula de CO2, temos o carbono ligado a dois oxigênios. Sendo o oxigênio um elemento mais eletronegativo que o carbono, temos aí representado os momentos dipolos das ligações, sendo que esses vetores vão se cancelar e o dipolo resultante da molécula será igual a zero, fazendo dela uma molécula apolar. Já nas moléculas polares, como dito anteriormente, o somatório
dos momentos dipolo é diferente de zero. Como podemos ver na molécula de HCN, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, porém o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Podemos ver os momentos dipolos representados. Contudo, eles não irão se cancelar. E o momento dipolo resultante será diferente de zero, ou seja, o dipolo resultante da molécula é diferente de zero, por isso uma molécula polar. Outro exemplo clássico é a molécula da água. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. A molécula da água é uma molécula angular. Como o oxigênio é mais eletronegativo, os momentos dipolo não irão se cancelar. E o dipolo resultante será diferente de zero. Com isso, a molécula da água é uma molécula polar. Podemos ver, como exemplo, a molécula de HCl. A molécula de HCl, a sua polaridade condiz com a polaridade da ligação. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, é uma ligação polar, então a molécula de HCl também é uma molécula polar. No caso do NH3, que é a molécula piramidal, o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Podemos ver que os momentos dipolo das ligações não irão se cancelar, ou seja, o somatório é diferente de zero. Com isso, temos aí uma molécula polar. Na molécula de BF3, o somatório dos momentos dipolo das ligações é igual a zero, ou seja, os momentos dipolo irão se anular. Com isso, a molécula de BF3 é uma molécula apolar. Na molécula de CCl4, o cloro é mais eletronegativo. Os momentos dipolo irão se anular, sendo a resultante igual a zero, e essa molécula uma molécula apolar. Na molécula de H3CCl, vemos que o carbono é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Porém, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Com isso, o somatório é diferente de zero. Então, temos uma molécula polar. Quanto à polaridade e solubilidade das substâncias, substâncias polares tendem a ser solúveis em compostos polares e substâncias apolares tendem a ser solúveis em compostos apolares. Um exemplo é a água e o álcool. As duas substâncias são polares, então dizemos que a água é miscível em álcool ou o álcool é miscível em água. Agora, se misturarmos a água, que é polar, e a gasolina apolar, notaremos que as duas substâncias não se misturam, devido à diferença de polaridade entre as suas moléculas. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat no horário disponibilizado a vocês e até a próxima!